Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O nosso tema hoje é magnésio. Vamos falar sobre esse importante nutriente fundamental para uma série de reações bioquímicas e que a nossa população, em especial no Brasil, tem grande deficiência. Para a gente começar, pessoal, queria trazer esses dados aqui sobre as principais funções que o magnésio tem. Talvez seja o nutriente com o maior número de reações bioquímicas já conhecidas onde ele participa. Mais de 300 enzimas no corpo são dependentes de magnésio. Então, se a gente quer sintetizar proteína, por exemplo, se a gente quer crescer massa muscular, se a gente quer refazer um tecido, cicatrizar um tecido após a cirurgia, promover síntese proteica, não pode faltar o magnésio. Contração muscular, então seja para andar, seja em doenças neurodegenerativas, seja na atividade física, magnésio é fundamental. A função dos nervos, então sensibilidade dos nervos, também doenças neurodegenerativas. Mas para ter sensibilidade, por exemplo, tá aí a Covid, né, que às vezes leva a perda de olfato, perda de paladar, perda de sensibilidade, parestesia. Então, o magnésio é fundamental ficar de olho nele. Controle da glicemia, pacientes diabéticos têm grande deficiência de magnésio. Ligação de receptores hormonais, então para os hormônios funcionarem bem no corpo, a gente precisa da ligação dele com o receptor. E muitas vezes o problema não é a falta do hormônio, mas a falta de magnésio para que o hormônio se ligue adequadamente no seu receptor. O magnésio regula a pressão arterial, de boa parte dos pacientes hipertensos, a gente consegue tratar com magnésio, a gente reduz bem a pressão com o magnésio. Excitabilidade do músculo cardíaco é controlado pelo magnésio. Até porque o magnésio controla aqui os canais de cálcio, os canais iônicos, o fluxo de íons. Então é o magnésio que controla a bomba de sódio, potássio, ATPase que a gente fala. Então a gente não pode esquecer que o coração é uma bomba que contrai e relaxa, contrai e relaxa. E nesse contrair e relaxar entram e saem eletrólitos, cálcio, fósforo, magnésio, potássio. E o grande regulador dessa entrada e saída de eletrólitos para controlar a contração do músculo cardíaco e o seu relaxamento, ou seja, a frequência cardíaca para não desenvolver arritmia cardíaca, é o magnésio. Os pacientes melhoram muito quando a gente aumenta o nível de magnésio na dieta, especialmente os pacientes cardiopatas. E principalmente um fator que a gente tem que ficar muito de olho, que é em toda a produção de energia do corpo. Então, todo o metabolismo de ATP, fosforilação oxidativa, via glicolítica, são dependentes do magnésio. Portanto, cansaço, fadiga, cansaço físico e mental estão muito associados à deficiência de magnésio. Ficar de olho nos pacientes que têm esse cansaço crônico, eles podem precisar até de suplementação de magnésio. Dados interessantes, professor, das doenças que mais crescem no mundo, que é a depressão, você vê um estudo que relaciona ingestão dietética de magnésio. Da esquerda para a direita, a ingestão de magnésio em miligramas por dia está aumentando. E veja que quanto mais aumenta a ingestão de magnésio, você observa na curva preta central aqui, menor é a taxa de depressão, o odds ratio, né, que a gente diz de depressão. O risco de desenvolver depressão vai caindo quanto maior é a ingestão de magnésio. Então, doenças neurológicas, psiquiátricas também estão associadas à falta de magnésio, ficar de olho nisso. Assunto bem atual, um tema bem atual, que é Covid-19. Então, os estudos têm associado também a melhora da capacidade do corpo em combater o SARS-CoV-2 com maior nível de magnésio. O magnésio parece interagir com esses receptores, essas proteínas de acoplamento que o vírus usa para acoplar e invadir as nossas células. No caso especificamente, para provocar lesão pulmonar. Então, parte da dificuldade respiratória, dos quadros de pneumonia, de inflamação do sistema respiratório, também estão associados à deficiência de magnésio. A gente melhora a resposta imune no pulmão para combater essa carga viral excessiva do SARS-CoV-2, aumentando o nível de magnésio. Ainda alguns estudos também relacionados à Covid-19 têm mostrado que o baixo nível de magnésio nas pessoas promove uma disfunção endotelial, então a perda da saúde dos nossos vasos, aumentando o risco cardiovascular, favorece a disfunção endotelial, favorece o aumento da viscosidade, a perda da fluidez. O magnésio está associado muito ao aumento do óxido nítrico, e o óxido nítrico é um gás vasodilatador, que facilita o fluxo de oxigênio, facilita o processo respiratório. Além disso, os estudos também têm mostrado que as pessoas que têm baixo status, baixo nível de magnésio no corpo, estão associados à perda da função imunológica, menos quantidade de linfócitos CD4 e CD8. Então, responder ao SARS-CoV-2, como a outras infecções, fica mais difícil,
para quem tem nível baixo de magnésio. E aí é um ponto fundamental que eu queria trazer nessa aula, o que tem promovido grande deficiência de magnésio? Por que os dados, por exemplo, os dados norte-americanos dizem que quase 60% da população adulta apresenta algum grau de deficiência de magnésio? No Brasil, essa ordem chega a 30% a 40% da população brasileira adulta tem algum grau de deficiência ou depressão de magnésio. E alguns desses fatores que é isso que eu quero conversar com vocês agora. Por exemplo, os níveis de magnésio estão muito diminuídos nos alimentos processados ou ultraprocessados. Então, a alimentação industrializada, quando a gente começa a sair da alimentação mais natural, da alimentação, como a gente diz assim, alimento de verdade, vai muito para as coisas de pacotinhos, caixinhas, vidrinhos, tudo muito industrializado. Quanto mais processado quanto mais o alimento sai do seu habitat natural, mais ele perde magnésio. Então, a alimentação muito industrializada, ultraprocessada, é uma alimentação costumeiramente deficiente em vitaminas e minerais, em especial o magnésio. Quando a gente fala, né, dos níveis de, por exemplo, na farinha branca, que às vezes é extremamente consumida no Brasil, em pães, bolachas, tortas, biscoitos, bolos, se faz demais isso no Brasil, e ela é extremamente pobre em magnésio, né? Então isso contribui, acaba sendo um alimento muito comum no Brasil e que é muito pobre em magnésio. Além disso, principalmente a população que come fora de casa, que quando come hortaliças, né, mas que são cozidas em água, então o processamento térmico, principalmente esse boiling, que é o cozimento em água, né, colocar as verduras em cozimento em água, perde-se, declina-se, né, muito, quantidade significativa o conteúdo de magnésio dos alimentos. O magnésio é perdido para a água é jogada fora. Então você diminui muito a concentração de magnésio nas hortaliças, que são fontes muito importantes de magnésio. Então, preferencialmente, cozinhar as hortaliças no vapor ou consumi-las cruas, as que forem possíveis de serem consumidas cruas. Além disso, a absorção no trato gastrointestinal, né, a absorção de magnésio no nosso corpo pode estar prejudicada em virtude da deficiência de vitamina D. Como a gente tem um estado quase pandêmico também de deficiência de vitamina D, no Brasil ela é muito comum, isso está associado também à deficiência de magnésio. A vitamina D é importante para absorver no intestino tanto cálcio como magnésio. Então ficar atento, quem tem deficiência de vitamina D, quem não toma sol adequadamente, pode estar apresentando deficiência de magnésio também. O uso de medicamentos, tomar muito cuidado. Quem tem que usar antibiótico, foi prescrito um antibiótico, o paciente vai usar ali 10 dias de antibiótico. Cuidado que nesse período pode provocar uma deficiência momentânea de magnésio. Não, vai ser um período maior. O paciente está internado, ambiente hospitalar, precisou, pegou infecção, vai ficar 30 dias de antibiótico. Mais depressão de magnésio. Uso de antiácidos, que você não coloca carga no magnésio, não torna esse magnésio um magnésio iônico para ser absorvido. E muita gente usa, né, as famílias dos prazóis de forma crônica. Às vezes não é prazol, mas a gente tem muitas coisas derivadas de antiácido aí, à base de alumínio, por exemplo, que quelam o magnésio também e jogam fora. Então cuidado com eles. Drogas hipertensivas, né, cuidado com os medicamentos. Podem provocar deficiência de magnésio. Uso de pesticidas, alimentação rica em agrotóxicos. Então de preferência, pode depletar, pode quelar os minerais e jogar fora. Então vamos dar preferência para uma alimentação mais orgânica, especialmente no caso das folhas. Se você tiver opção, já que as folhas são fontes de magnésio, dê preferência sempre que for possível, quando tiver a condição, de consumir essas folhas de forma orgânica. Ainda, o uso do álcool, etanol, o uso do álcool crônico, para a pessoa que bebe todo dia, bebe em grande quantidade, o etanol, o álcool excreta, joga fora grande quantidade de magnésio. Então a pessoa pode até ingerir, mas ela acaba perdendo magnésio. Se o indivíduo for fumante, pior ainda. Os estudos têm associado o fumo à redução das concentrações de magnésio no plasma. Imagina se ele fuma, se ele bebe, se ele não toma sol, que ele pode apresentar nível de vitamina D baixo. Se ele fuma, se ele bebe, não toma sol e não tem uma preocupação com uma alimentação orgânica, só come todo dia fora de casa e nem sempre os restaurantes são orgânicos. Então essa pessoa pode precisar sim de um nível maior de magnésio, tomar muito cuidado. E nesse trabalho eles ainda falam muito, algumas evidências demonstram que a depleção de magnésio no solo em virtude da fertilização. Então você acaba tendo menos magnésio no solo, então os alimentos acabam se tornando pobres em magnésio, principalmente nas culturas onde se usa muito NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, principalmente o fosfato, ele quela o magnésio, vira fosfato de magnésio, e aí a absorção não é boa na forma de fosfato de magnésio.
Principais fontes alimentares, onde é que eu vou encontrar muito magnésio para repor esse magnésio, além desses cuidados que eu tenho que tomar, que o senhor falou aí, professor? Estrutura da clorofila, esse desenho que você vê no slide, isso é a estrutura da clorofila. E o magnésio, ele está bem lá no meio da clorofila. Então, todo vegetal, toda hortaliça, fruta, verdura, legume que é exposta ao sol, ela acaba produzindo clorofila. Um cuidado especial, claro, sempre com as folhas verdes, elas têm um teor de magnésio um pouco maior. Mas o cuidado que a gente tem que ter é com os alimentos que são feitos em estufas, que nem sempre tomam sol suficiente, então eles podem ser pobres em magnésio. Cuidado com esses alimentos, tá? Preferencialmente para os orgânicos. E cuidado também com os hidropônicos. Alimento hidropônico não é uma boa fonte de nutrientes, muito pelo contrário, às vezes eles levam muito pesticida para ficar assim bonito, grande. Eles não tomam sol o suficiente, recebem muito NPK, nitrogênio, fósforo, e não são livres de pesticidas, tá? Então, orgânico, biodinâmico, aí sim a preferência para isso. Mas além das hortaliças, verduras, legumes, a gente tem alimentos que também são ricos em magnésio, como esses aqui, ó. Só que é uma escala do teor de magnésio, concentração em diferentes alimentos. E olha a sementinha de abóbora aqui presente, ó, com uma grandíssima fonte de magnésio. Cacau, chocolate amargo, tá? Então vamos dar preferência para chocolates com 50%, 55%, 60%, 75%. Quanto mais cacau tiver, mais magnésio tem. Semente de gergelim, amêndoa, soja, castanha de caju, aqui tem farelo de aveia, amendoim, ervilha, lentilha, espinafre. São várias fontes de magnésio para você enriquecer a sua dieta. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se der, me segue lá no Instagram, @RickNutri, ou no Facebook, a minha página, @henriquefreire.com, Henrique Freire Soares. E o meu site, se você quiser assistir também aulas gratuitas lá no site, tem cursos para você, henriquefreire.com.br. Ficamos por aqui. Obrigado pelo seu carinho. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as mensagens. Você ajuda a gente a continuar produzindo mais material, mais videoaulas para você gratuitamente. Forte abraço a todos. Tchau.